As desigualdades existentes na sociedade brasileira ainda se refletem muito claramente no mercado de trabalho. O desemprego é maior entre as mulheres e a taxa também sobe entre as pessoas pretas e pardas. Trabalhadores com alguma deficiência compõem outro segmento que enfrenta mais dificuldade para conseguir um emprego. A última pesquisa nacional de saúde do IBGE, por exemplo, mostrou que a taxa de ocupação desses profissionais é 2 vezes menor. Enfim, quanto mais a gente mexe nas estatísticas, mais as desigualdades vêm à tona. Considerando que a diversidade é um valor para todas as empresas, o Além da Energia agora quer saber que estratégias as organizações têm adotado para garantir um quadro de colaboradores mais plural. Vamos lá? Um relatório da Agência Internacional de Energia Renovável indica que 40% dos trabalhadores em tempo integral no segmento de energia solar são mulheres. Isso representa uma taxa 2 vezes maior que a do setor de óleo e gás, por exemplo. Mas a maior parcela dessas trabalhadoras, a gente está falando aí de 58%, ocupa funções administrativas. Nos cargos técnicos, a participação continua menor, abaixo dos 40%. Se, por um lado, dados como esses indicam avanços, por outro, mostram que é possível construir ambientes ainda mais plurais, o que é um desafio para todos os setores da economia. Para falar sobre a diversidade no mercado de trabalho, nós convidamos a Renata Espada, que é diretora global de diversidade e inclusão da ENDE, e a sócia fundadora da consultoria Tree, Letícia Rodrigues. Olá, sejam bem-vindas. Muito bem. Renata, como é que a ENDE tem construído esse espaço mais diverso? Olá, Bernardo, muito contente de estar aqui participando com vocês. Bom, a ENDE começou a falar de diversidade através da paridade entre homens e mulheres, porque o nosso Conselho de Administração fixou um objetivo, que hoje é um objetivo extrafinanceiro do grupo, para atingir a paridade entre homens e mulheres no corpo gerencial até 2030. Então, nós criamos um programa que se chama 50-50, pelo qual a gente empodera mulheres, mas a gente também traz os homens para a discussão, para ajudar na transformação cultural que isso implica. Nós também revisamos regras da organização para poder torná-la mais inclusiva e fazemos parcerias com entidades externas para também atuar na sociedade civil e não só na nossa empresa, para essa transformação. E, através desse programa 50-50, nós começamos a discussão sobre diversidade de forma geral. E, graças a isso, hoje, a partir desse mês, a gente está introduzindo na ENDE um novo programa, um programa que se chama Be You at ENDE, Seja Você na ENDE, que é um programa que vai tratar outras dimensões da diversidade, como capacitismo, LGBT, origens e a questão de idades. Então, agora a gente vai tratar da diversidade como um todo e não só na questão de gênero. E, Letícia, aproveitando que a gente está falando aí dessas iniciativas, aí eu queria que você agora fizesse aqui uma avaliação mais geral, mais ampla. Como é que as organizações do Brasil têm lidado, têm estimulado a diversidade? Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, enquanto consultora, estou olhando um pouquinho aí o mercado de forma geral. Nós estamos percebendo que o Brasil tem evoluído na temática de diversidade, equidade e inclusão. Uma das evoluções é que a gente parou de falar só em diversidade, a gente tem começado a falar enquanto país também na questão da inclusão, né? Que a gente tem que trazer a diversidade, mas a gente tem que incluir essas pessoas dentro da organização, de forma que elas pertençam de verdade, possam prosperar ali dentro, se sintam refletidas nas políticas. O Brasil tem uma questão de que as empresas que são multinacionais já trouxeram essa pauta muito antes, então elas estão mais avançadas, né? Porque as suas matrizes fora, nos Estados Unidos, na Europa, já estavam trabalhando diversidade há mais tempo. Então, essas organizações já estão aí, muitas vezes, trabalhando programas de desenvolvimento de pessoas que são desses grupos minorizados e que já estão dentro da organização. É tudo perfeito? Não, tem muitos desafios. Mas a gente percebe claramente essa diferença entre estágios, né? Outras empresas que começaram mais recentemente estão aí fazendo seus diagnósticos, trabalhando bastante a questão de sensibilização, de educação corporativa para diversidade e inclusão, trabalhando as lideranças. Então, é um passo importante,
também, mas a gente percebe a heterogeneidade dos setores, né, dos tipos de empresas no nosso país, quando a gente fala em que momento está o nosso mercado em relação à diversidade, equidade e inclusão. E a gente tem também muita empresa, muita organização que nem começou, que ainda não se despertou para a importância, ou às vezes entende a importância, mas ainda não tem nem orçamento para trabalhar essas questões, ou seja, precisa correr um pouco atrás, né? E, Renata, quando a gente fala nesses processos de inclusão, de profissionais com diferentes perfis, a gente não tem como também deixar de falar sobre uma certa mudança de cultura empresarial, né? E aí, nesse sentido, como é que tem sido esse processo de integração, por exemplo, das mulheres em postos estratégicos da Engie? Certamente, para fazer uma mudança cultural, a gente precisa investir em educação na empresa. E foi por isso que nós começamos a desenvolver programas de formação em liderança inclusiva. Para poder integrar essas mulheres que a gente está promovendo na empresa, a gente precisa de uma liderança inclusiva. Então, nós criamos programas de formação para todos os níveis hierárquicos da empresa, inclusive programas de desenvolvimento pessoal para homens e mulheres, para nos ajudar nessa transformação cultural. Mas falar não basta, né? Precisa também objetivos numéricos, e é por isso que a gente, esse ano, colocou no objetivo de bônus, um dos objetivos do bônus dos nossos dirigentes, dos nossos diretores, é o recrutamento de mulheres para cargos gerenciais. Cada perímetro, cada unidade de negócio da Engie tem um objetivo de recrutamento a atingir esse ano. E é super importante, de fato, a gente já começar estabelecendo essas metas, né, esses objetivos. E eu queria ouvir agora da Letícia, do ponto de vista prático, Letícia, que tipo de atividades você recomendaria, por exemplo, para estimular essa maior integração da diversidade nos quadros da empresa? Aí a gente está falando de dia a dia, né? Da gente ir estimulando essa cultura de integração. Nós, na Tridiversidade, a gente trabalha com uma metodologia que traz vários passos dessas ações, né? A Renata trouxe vários deles. Então, ela falou em sensibilização, em educar as pessoas, em trazer aí meta, que inclusive afeta bônus, remuneração variável dos diretores, tudo isso está aí no que a gente acredita na TRI, que é importante, né? Então, quando a gente vai começar esses trabalhos, o primeiro passo é a gente entender para quê. Né? O que está motivando essa organização a andar nesse sentido da diversidade, equidade e da inclusão? E aí a gente tem que fazer ações para trabalhar a alta liderança, que são as pessoas que vão estar liderando esse processo de transformação cultural. Então, normalmente, as pessoas que estão hoje nos cargos de direção não tiveram a oportunidade até então de estudar esses temas, de interagir com pessoas de diversos desses grupos. Então, a gente precisa trazer esse tipo de informação, esse tipo de formação, né, para esse grupo. E aí, um passo seguinte é a gente trabalhar um diagnóstico. Então, uma ação bem focada mesmo dentro da empresa para entender em que pé estamos, qual é a diversidade que nós já temos, como que é a nossa cultura hoje, como que a gente pode avançar aí nessas pautas e traçar um plano estratégico, um plano de ação. E aí, esse plano de ação, ele pode envolver ações como revisar todos os processos que a gente tem para que eles sejam mais inclusivos, incluindo os processos de recrutamento e seleção, os processos de atração, os processos que envolvem o desenvolvimento das pessoas, como a Renata citou, né, que é necessário trabalhar e ter um olhar um pouco diferente. Também nessa etapa das ações, a gente traz aí revisão da forma como a gente se comunica com as pessoas, as imagens que a gente usa, e traçar KPIs, né? KPIs, trazer um dashboard para a gente acompanhar aí essas metas. Renata, que ganhos já são perceptíveis com o aumento da participação feminina, da diversidade na Engie? Na Engie ainda é muito recente, a gente ainda não tem uma base de comparação para afirmar que as equipes com maior paridade performam melhores que outras. Mas outras empresas fizeram essa comparação, como a Sodexo, que iniciou suas ações pela paridade há muito mais tempo que nós, e comprovaram que efetivamente a performance aumenta. Mas na Engie a gente já consegue observar uma mudança de comportamento. Atitudes sexistas que eram aceitáveis antes não são mais aceitáveis hoje, e as pessoas compreendem isso. Cada dia mais a gente vê que o número de homens aliados à paridade aumenta, e esses homens são promotores, né, dos talentos femininos na empresa, o que ajuda a gente a atingir nosso objetivo. Além disso, as mulheres também estão acreditando muito mais no potencial que elas têm e estão candidatando a postos que antes elas não candidatavam. A gente consegue perceber essa melhora. Então, quer dizer, é um movimento virtuoso
que tende somente a melhorar as dinâmicas de colaboração na equipe. E isso a gente tem observado pouco a pouco. O que eu posso dizer é que, em 2020, nós tínhamos 22% de mulheres no corpo gerencial e hoje, em 2022, nós vamos acabar o ano com 30%. Então, houve uma real melhora em termos de números. Letícia, para os gestores, que tipo de treinamento você recomenda? A gente sabe que existem muitos guias, por exemplo, com expressões que devem ser evitadas, porque carregam muitos preconceitos. Que tipo de ações de dia a dia você recomenda? Olha, tem muitas organizações que procuram treinamento para os líderes em liderança inclusiva. O que a gente percebe é que às vezes a gente tem que dar alguns passos atrás, porque nem sempre essa liderança tem a base, né? Às vezes a pessoa chega para esse tipo de treinamento e não sabe nem o que significa a sigla LGBTI+, ou não tem alguns conceitos básicos. Então, o que eu recomendo é, vamos letrar esses executivos, essa liderança, em relação aos principais grupos de diversidade que a gente está falando, trazendo treinamentos básicos mesmo, introdução à diversidade, por que a diversidade é importante para o negócio, vieses inconscientes e como romper com eles, trazer aí também letramento, por exemplo, racial, algumas questões de letramento sobre a comunidade LGBTI+, sobre antimachismo, sobre questões aí de gerações, e aí a gente chega na liderança inclusiva, para poder esses executivos saberem como que eles se encaixam nesse contexto todo, né? Como que o executivo ou a executiva pode ser um aliado ou uma aliada, e como que pode transformar o seu comportamento e o comportamento da sua própria equipe. A gente está chegando no finalzinho aqui do Além da Energia, mas antes da gente se despedir, eu queria ouvir muito rapidamente da Renata e da Letícia, que palavras vocês usariam para resumir o compromisso em promover a diversidade? A gente pode começar pela Renata. Bom, a diversidade por si só não basta, né? A Letícia já disse isso e eu queria só confirmar que a diversidade, para gerar valor, ela precisa de inclusão. Então, a empresa precisa se reorganizar para se tornar inclusiva, rever suas regras, como a Letícia já mencionou anteriormente. Então, acho que a palavra final é que a diversidade anda junto com a inclusão. Sem ela, não serve para muita coisa. E como diriam algumas pessoas no mercado, a diversidade é um fato, mas a inclusão é uma escolha, e mais que isso, é uma ação. Necessita uma ação para que ela se estabeleça. Eu diria ação, como a Renata já trouxe, e a questão de que a gente precisa ter coerência no que a gente está fazendo quando a gente está trazendo essa temática da diversidade e inclusão. Não adianta a gente falar para fora, fazer ações, postar, né, ações externas, se internamente a gente não está trabalhando essa cultura e essa transformação que a gente tem que passar enquanto organização. Então, ação e coerência. Bom, o recado está dado, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui nesse episódio do Além da Energia, mas eu queria agradecer muito a participação da Renata, a participação da Letícia, dizer que esse assunto não termina aqui, certamente a gente vai voltar a falar muito de diversidade, mas agradeço de verdade pela colaboração da Renata e da Letícia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, adorei a participação. Obrigada, é sempre bom falar sobre isso e espalhar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Agora, vamos saber o que mais é notícia na Engie. Diversidade no comando das organizações. É o que as empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, terão de implementar até 2026. Mesmo sendo uma recomendação, a medida é parte da estratégia de implementação da Agenda da Diversidade entre as empresas que negociam na Bolsa de Valores. Com essa nova política, as companhias deverão ter necessariamente pelo menos uma mulher ou representante de grupos minoritários nos conselhos de administração. A novidade funciona no modelo do pratique ou explique. Isso é, a empresa que não estiver em conformidade terá de justificar formalmente o motivo. A B3 também divulgou uma nova edição do guia sobre a implementação da agenda ESG nas organizações. O documento resume em 14 passos a jornada que as empresas podem realizar para desenvolver melhores políticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa. O material oferece orientações que ajudam os gestores a engajar os principais stakeholders do negócio, além de sugerir metas e indicadores
que possam refletir o amadurecimento de uma nova cultura empresarial. O guia é gratuito e está disponível para download no site da B3. O Parlamento da Austrália aprovou a primeira lei sobre mudanças climáticas do país em uma década. A legislação define a meta de redução das emissões de gases do efeito estufa em 43% até o ano 2030. O objetivo é atingir o chamado zero líquido até 2050. O governo australiano promete retomar as discussões para avançar nessa agenda e inserir metas para o setor privado. Uma possível proposta já colocada em consulta pública é a mudança dos mecanismos de salvaguarda para a indústria, com o estabelecimento de limites graduais para as emissões geradas pelo setor. No site da ENDE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENDE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais, tchau!